graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números. Porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas
do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 e 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual, você vai encontrar muita fé, muita obra e muita palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E muita atenção. Todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises da nossa live nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, que diz assim a mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João
capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço, Senhor, para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiu a oração de número 8. Oração de número 8 diz assim: Senhor Deus, haja boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai agora todo espírito imundo, onde está chegando essa palavra, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E hoje vamos dar início pelos rebanhos de número ímpar. Mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para poder
fazer a vontade dele. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3 e rebanho de número 4 vão estarem aqui meditando no livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios com 16 capítulos. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 3 versículos de cada capítulo, mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao sorteio do livro de 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Capítulo 14 contém 40 versículos, que diz assim: ordem e reverência no culto. Nos versículos 26, 27 e 28 diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em línguas desconhecida, faça-se isto por 2. Ou, quando muito, 3, cada um por sua vez. E que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja cada calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 20. Você está recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar, e 20, par, vão estarem aqui meditando no livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias com 14 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Zacarias, capítulo 13 do livro de Zacarias para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20. Capítulo 13 de Zacarias contém 9 versículos, que diz assim: purificação da idolatria e dos falsos profetas. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E acontecerá que, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque falastes mentira, em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando profetizar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Claudemir, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí um número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu o rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17, ímpar, e 18, par, vão estarem aqui meditando no livro de Números, que contém 36 capítulos. Livro de Números com 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Números, capítulo 36. Números, capítulo 36, para os rebanhos de número 17
e rebanho de número 18 estarem meditando. Números capítulo 36, glórias ao nosso Senhor Deus, vamos aqui em Números capítulo 36, que contém 13 versículos, que diz assim: o casamento das herdeiras, nos versículos 1, 2 e 3, diz assim: e chegaram os chefes dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Marqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, chefes dos pais dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor mandou a meu senhor que, por sorte, desse esta terra em herança aos filhos de Israel, e a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança dos nossos irmãos Zelofeade se desse às suas filhas, e casando-se elas com alguns dos filhos de outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem a pertencer. Assim se tirará da sorte da nossa herança. Glórias ao nosso Senhor Deus. Aldineia, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7, ímpar e 8, par, vão estarem aqui meditando no livro de Sofonias, 3 capítulos, livro de Sofonias com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Sofonias, glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sofonias, capítulo 3, para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Capítulo 3 contém 20 versículos, que diz assim: reprovação e exortação para com Jerusalém. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: o Senhor é justo no meio dela e não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz e nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente te temerás, aceitarás a correção, e assim a sua morada não será destruída, conforme tudo aquilo, porque a castiguei, mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par, vão estarem aqui meditando no livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis com 22 capítulos. Luciene Barrete, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao capítulo do livro de 1 Reis, capítulo 7 do livro de 1 Reis, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. 1 Reis, capítulo 7, contém 51 versículos, que diz assim: a mobília e os utensílios para o templo. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim: era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência, para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, e formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel,
e de 5 côvados a altura do outro capitel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. 13, ímpar, e 14, par, vão estarem aqui meditando no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 João com apenas um capítulo. Livro de 2 João com apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 João com apenas um capítulo, que contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para você um novo desafio sobre a política que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim, muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 3. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9:31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 6. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 7. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ou Cristo não teve Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 17. Oração de número 17, glórias ao nosso Senhor Deus. Diz assim: Senhor Deus, eu peço que haja agora o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. E que essa palavra que está sendo enviada agora para curar e para libertar desse mal, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, em nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui ao rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par, vão estarem aqui meditando no livro de... Segunda Tessalonicenses, 3 capítulos. Livro de Segunda Tessalonicenses, com 3 capítulos. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Capítulo 1 contém 12 versículos, que diz assim: ação de graças e oração. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus o Cristo. Graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. 5, ímpar, e 6, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, com 16 capítulos. Capítulo 11 do livro de Romanos, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Capítulo 11 contém 36 versículos, que diz assim: exaltação da sabedoria de Deus. Nos versículos 33, 34 e 35 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos.
Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glórias, pois, a ele, eternamente. Amém. Toda honra, toda glória seja dada mais e mais ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar, e 16, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus, com 13 capítulos. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. Capítulo 1 contém 14 versículos, que diz assim: Cristo enviado pelo Pai é superior aos anjos. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. 11, ímpar, e 12, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth, com apenas 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Ruth para o rebanho de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Capítulo 2 do livro de Ruth contém 23 versículos, que diz assim: Ruth respiga os campos de Boaz. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: depois perguntou Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre os feixes, atrás dos segadores. Assim ele veio, e desde pela manhã está aqui, até agora, e não ser um pouco que esteve sentada em casa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. 1 e 2 vão estarem aqui meditando no livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 16 do livro de Deuteronômio. Capítulo 16 do livro de Deuteronômio contém 22 versículos, que diz assim: recomendações aos juízes. Nos versículos 18, 19 e 20 diz assim: juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades, que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça, seguirás para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. 9, ímpar, e 10, par.
vão estar aqui meditando no livro de Glórias ao Nosso Senhor Deus. Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes com 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1, para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Capítulo 1 contém apenas 18 versículos, que diz assim: tudo é vaidade. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim a denúncia. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 30, versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está
está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu gostaria de apresentando um recado que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês. Diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresárias da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Saiu a oração de número 5. Oração de número 5 diz assim: Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, e chega a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, santíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24, faça sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Vamos aqui ao sorteio, dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalizem aí o seu número de 1 a 24. Saiu agora o livro de 1 Crônicas com 29 capítulos. 1 Crônicas com 29 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 Crônicas capítulo 24. 1 Crônicas capítulo 24 contém 31 versículos, que diz assim: a divisão dos sacerdotes. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: e quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar administraram sacerdócio, e Davi, com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício no seu ministério. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Efésios, 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Efésios com 6 capítulos.
capítulo 4, capítulo 4 do livro de Efésios. Capítulo 4 do livro de Efésios contém 32 versículos, que diz assim: a nova vida em Cristo. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como antes, como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda a impureza. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jó, 42 capítulos. Jó com 42 capítulos. Capítulo 33 do livro de Jó. Capítulo 33 do livro de Jó contém 33 versículos, que diz assim: Eliú pretende ensinar a Jó. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: para apartar o homem daquilo que faz e esconde do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 5 do livro de Gálatas. Capítulo 5 do livro de Gálatas contém 26 versículos, que diz assim: a liberdade em Cristo. Nos versículos 10, 11 e 12. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque não sou então perseguido. Logo, o escândalo da cruz está desfeito. Eu quereria que fossem cortadas aquelas que vos andam inquietando. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esdras, 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esdras com 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 2 do livro de Esdras. Capítulo 2 do livro de Esdras contém 70 versículos, que diz assim: a lista dos que regressaram. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: esses são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha transportado à Babilônia, e retornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Elaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 4 do livro de 1 Timóteo contém 16 versículos, que diz assim: instruções a Timóteo. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim:
Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhando e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora eu estarei lendo para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 80. Glórias ao nosso Senhor Deus. Na denúncia de número 80, diz assim: atenção em mais esse desafio que faz parte das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 80. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que todos os que estão com o sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais e imitando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada, em Hebreus 13, com foco nos versículos 7 e 17, essa pessoa não terão suas boas obras, ofertas, nem dízimos se tornando em vão. Como está escrito nos livros de Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E nós estamos desafiando alguém a provar que essas afirmações são mentiras, com base na Bíblia Sagrada, para receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem de número 41 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois ela será o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Senhor Deus, vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. A oração de número 6. A oração de número 6, glórias ao nosso Senhor Deus, diz assim: Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa, em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo. E que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixe de mentalizar e escolher aí um número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui ao livro. Saiu o livro de Neemias com 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 8 do livro de Neemias. Capítulo 8 do livro de Neemias contém 18 versículos, que diz assim: Esdras faz a leitura da lei. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os sábios para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença de homens e mulheres, e todos que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Também estavam em pé, junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Manassés. À sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias com 52 capítulos.
capítulo 5 do livro de Jeremias. Capítulo 5 do livro de Jeremias contém 31 versículos, que diz assim: razões para a condenação. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim: por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará, e um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumam. Multiplicaram-se as suas apostasias. Como vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, quando os fartei. Então adulteraram e em casa de menetrizes se ajuntaram em bando, com cavalos de fartos, levantam-se pela manhã, rixando cada um a mulher do seu próximo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o livro de 2 Crônicas com 36 capítulos. 2 Crônicas com 36 capítulos. Vamos aqui, 2 Crônicas capítulo 2. 2 Crônicas capítulo 2. Vamos aqui, 2 Crônicas capítulo 2. Contém 18 versículos, que diz assim: preparativos para construir o templo. Nos versículos 2, 3 e 4, diz assim: e designou Salomão 70.000 homens e carregadores, 80.000 que trabalhavam pedras na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como fizestes com Davi, meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse. Assim também faze comigo. Eis que estou para edificar uma casa no nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para a apresentação contínua do pão da proposição, para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o livro de Salmos com 150 capítulos. Salmos com 150 capítulos. Escolha aí um número de 1 a 24. Faça aí a sua pergunta mentalmente, somente entre você e o Espírito Santo, de verdade do nosso Senhor Deus, que no final dessa nossa live você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Sai o Salmos capítulo 39. Salmos capítulo 39, que contém 13 versículos, que diz assim: súplicas de arrependimento. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Faze-me conhecer o Senhor. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao penúltimo livro a ser sorteado. Escolha aí, não deixe de escolher o seu número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo de verdade possa estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o livro de Naum com 3 capítulos. Naum com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 2.
contém 13 versículos, que diz assim: o exército do Senhor contra Nínive, nos versículos 1, 2 e 3, diz assim: o destruidor subiu contra ti, guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os ombros, reforça muito o seu poder, porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó, com a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojaram e destruíram os brotos das suas videiras. Os escudos dos seus valentes serão vermelhos, os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, os carros como tochas flamejantes no dia da sua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro, que contém 22 versículos, que diz assim, fala sobre falsos mestres e falsas doutrinas. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo-as para exemplo aos que viessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu li apenas 3 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para um novo desafio que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim: muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia, para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar, com base na Bíblia Sagrada, que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem. Para agora, o Espírito Santo de verdade está te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade estar aqui para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Então, meditem aí, escolha aí um número de 1 a 24 para agora. Eu estarei realizando o sorteio dos 24 números. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Número 2, Zacarias, capítulo 13. Número 9, Números, capítulo 36. Número 15, Sofonias, capítulo 3. Número 7, 1 Reis, capítulo 7. Número 1, perdão. 2 João, capítulo 1.
Se você escolheu o número 10, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Número 20, Romanos, capítulo 11. Número 3, Hebreus, capítulo 1. Número 21, Ruth, capítulo 2. Número 16, Deuteronômio, capítulo 16. Número 8, Eclesiastes, capítulo 1. Número 24, 1 Crônicas, capítulo 24. Número 6, Efésios, capítulo 4. Número 19, Jó, capítulo 33. Número 22, Gálatas, capítulo 5. Número 13, Esdras, capítulo 2. Número 18, 1 Timóteo, capítulo 4. Número 23, Neemias, capítulo 8. Número 11, Jeremias, capítulo 5. Número 17, 2 Crônicas, capítulo 2. Número 14, Salmos, capítulo 39. Número 12, Naum, capítulo 2. Número 4, 2 Pedro, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora vamos aqui. Muita atenção. Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção por onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @AIG 1318 37300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Bendita, 1 hora e 40 minutos da madrugada na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27, e João, capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus, diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives, de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro.
para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretaria de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e estarem aumentando mais e mais a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual você não vai encontrar nada diferente, somente muita fé, muita obra e muita palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos todos juntos, em um só Espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aguardo vocês na nossa próxima live. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém.